Meu marido desapareceu por 6 longos dias e finalmente voltou com um sorriso presunçoso, dizendo: "Você deveria agradecer por eu ter voltado para casa." Olhei para ele calmamente e respondi: "Você tem razão. Obrigada, mas esta não é mais a sua casa." Então, entreguei-lhe o envelope amarelo e observei toda a cor desaparecer de seu rosto. "Você deveria ser grato por eu ao menos ter voltado para casa." Após 6 dias de silêncio, Silas estava parado no nosso corredor, com uma aparência revigorada e radiante, esperando gratidão por ter retornado do caso que eu já havia documentado. Ele achava que eu ainda era a esposa complacente que ignorava perfumes que eu não comprava e mentiras sobre conferências que não existiam. Ele estava errado. Mas para entender o quão catastroficamente errado ele estava, preciso voltar 3 meses no tempo, para quando eu ainda acreditava no casamento que pensava ter de volta à época em que eu ainda era Elisa Brennan, que dava desculpas para comportamentos suspeitos e se convencia de que confiança significava não fazer perguntas incomodas. Voltando ao período anterior à minha descoberta, de que a base de 12 anos juntos vinha se desfazendo silenciosamente enquanto eu estava ocupada demais mantendo as aparências para perceber as rachaduras. Antes de prosseguirmos, quero agradecer a presença de vocês e por compartilharem essas histórias de resiliência e força estratégica. Se você acredita que a traição exige responsabilização e que proteger-se é importante, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como isso se desenrola. Meu nome é Elisa Brennan e sou consultora de marketing em Chicago, especializada em estratégia de marca para empresas de médio porte que estão passando pela transformação digital. Durante 7 anos, fui casada com Silas Montgomery, arquiteto da Morrison & Associates, uma das empresas de design mais respeitadas da cidade. Antes do casamento, namoramos por 5 anos, o que significa que passamos um total de 12 anos construindo o que eu acreditava ser uma parceria inabalável. Tempo suficiente para achar que conhecia alguém completamente. Tempo suficiente para estar terrivelmente enganado. Nos conhecemos em uma produção teatral comunitária de Our Town, onde eu cuidava da divulgação e ele construía os cenários. Lembrei-me de observá-lo trabalhar durante os ensaios. A precisão meticulosa com que media a madeira e montava as estruturas esqueléticas que se tornariam o mundo temporário da peça. Ele se aproximou de mim durante um intervalo, com serragem ainda grudada na camisa, e perguntou se eu queria café. Conversamos por 3 horas em uma lanchonete a 2 quarteirões do teatro, esboçando sonhos e planos para o futuro em guardanapos de papel que ambos guardamos por meses como se fossem artefatos preciosos, marcando o início de algo significativo. Aqueles primeiros anos foram marcados por uma bela luta. Silas estava se estabelecendo como arquiteto em um mercado brutalmente competitivo, aceitando projetos que pagavam pouco, mas que construíam seu portfólio e sua reputação. Eu estava galgando posições de consultor júnior a estrategista sênior, trabalhando 16 horas por dia para provar que era indispensável para os clientes, que inicialmente questionavam se alguém da minha idade poderia agregar valor estratégico. Sobrevivemos à base de comida para viagem e ambição em comum. Comemorando pequenas vitórias com champanhe que não podíamos comprar e jantares íntimos em nosso minúsculo apartamento, onde a cozinha e a sala de estar ocupavam o mesmo espaço de 3,6 metros. Inicialmente, minha mãe desaprovou, considerando a trajetória profissional de Silas instável e questionando se um arquiteto poderia me proporcionar a segurança que ela havia imaginado para o meu futuro. Nós provamos juntas que ela estava errada, ou pelo menos era o que eu acreditava na época. Quando nos casamos, ambos já tínhamos alcançado versões de sucesso que sentíamos ser fruto de muito esforço e que compartilhávamos profundamente. Silas havia conseguido um emprego na Morrison & Associates, onde acabou sendo promovido a designer sênior. Minha consultoria cresceu tanto que eu estava fechando contratos de 6 dígitos e recusando projetos porque minha agenda não comportava mais clientes. Tínhamos nos mudado para um apartamento de 2 quartos com janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Um espaço que havíamos mobiliado aos poucos com peças que representavam nossa estética combinada. Nada luxuoso, mas confortável e inegavelmente nosso. O apartamento foi comprado principalmente com o dinheiro da herança que recebi da minha avó, um
Detalhe que mais tarde se revelaria juridicamente significativo de maneiras que eu não poderia ter previsto durante aqueles primeiros anos otimistas. Nossa vida. Juntos havia desenvolvido ritmos que pareciam a arquitetura de uma parceria genuína. As manhãs de sábado eram reservadas para a feira de produtores perto do Lincoln Park, onde Silas escolhia os produtos com a mesma atenção que dedicava aos materiais de construção, enquanto eu cuidava das nossas sacolas reutilizáveis e fazia comentários constante sobre o preço exorbitante da couve orgânica. Sexta-noite significava noite de cinema com comida para a viagem do restaurante tailandês da esquina. A escolha do filme por ele se alternava com a minha. Num sistema democrático que mantínhamos há anos. Nós dávamos jantares onde os amigos costumavam nos chamar de o casal que faz o casamento parecer fácil. Um elogio que aceitei com orgulho, mas que agora me parecia prova da minha própria cegueira voluntária. Eu valorizava mais os pequenos momentos de intimidade. A maneira como Silas lia trechos de revistas de arquitetura em voz alta enquanto eu trabalhava em apresentações para clientes na mesa de jantar, compartilhando conceitos de design interessantes como se fossem tesouros que ele queria que eu apreciasse. Nossas piadas internas e referências acumuladas que nos faziam sentir como se falássemos uma língua particular que só nós entendíamos. O silêncio reconfortante de duas pessoas que não precisavam de conversa constante para se sentirem conectadas. Esses detalhes constituíam a minha prova de que o nosso casamento era sólido, funcional, talvez até invejável para outros que tinham dificuldades com a dinâmica dos relacionamentos. As mudanças haviam começado aproximadamente 3 meses antes daquele confronto devastador na porta. Sutil a princípio, fácil de racionalizar individualmente, mas formando um padrão que eu havia escolhido ativamente não reconhecer como significativo até que as evidências se tornaram impossíveis de ignorar. Silas começou a acordar mais cedo do que o habitual. Seu alarme repentinamente programado para 5h30 em vez das 6h15 que ele mantinha durante todo o nosso relacionamento. Ele passava longos períodos no banheiro com a porta trancada, saindo já vestido e com um cheiro de colônia que eu absolutamente não reconhecia. O perfume era caro, marcante. Nada parecido com o pós-barba de farmácia que ele usava durante os anos em que estivemos juntos. Quando perguntei sobre isso casualmente numa certa manhã, ele mencionou algo vago sobre ter recebido uma amostra numa reunião com um cliente. Um detalhe insignificante demais para ser questionado diretamente, mas suficientemente importante para ficar gravado na minha memória. Seu comportamento em relação ao telefone mudou drasticamente. Durante esse período, o aparelho que antes ficava casualmente sobre bancadas e mesas de cabeceira tornou-se permanentemente ligado à sua pessoa, sempre posicionado com a tela virada para baixo, sempre ao alcance imediato do braço. Quando eu entrava em um cômodo onde ele estava enviando mensagens de texto ou navegando na internet, ele desviava a tela com movimentos um pouco rápidos demais, um pouco deliberados demais para serem inconscientes. Seu laptop adquiriu novas proteções por senha aparentemente da noite para o dia. Sites que antes carregavam automaticamente agora exigem autenticação. Pequenas fortificações digitais que individualmente não significavam nada, mas que coletivamente sugeriam que alguém estava construindo muros metodicamente. Irregularidades financeiras começaram a aparecer em nossos extratos de conta conjunta. Os saques em dinheiro ocorriam todas as quintas-feiras, sem exceção. Sempre exatamente o cifrão 200. Valores cuidadosamente calibrados para evitar o acionamento de alertas de fraude, mas suficientemente consistentes para estabelecer um padrão inconfundível. Assim que comecei a prestar atenção. Apareceram cobranças de restaurantes que nunca tínhamos visitado juntos. Sempre em noites de semana, quando ele alegava estar trabalhando até tarde em projetos exigentes. Quando perguntei sobre suas longas horas no escritório, suas explicações foram ficando cada vez mais curtas, visivelmente mais defensivas. É um projeto exigente, Elisa. Você entende como funcionam os prazos? Ele dizia com um tom de irritação que parecia ter o intuito de desencorajar novas perguntas. Eu entendia muito bem o conceito de prazos. Eles eram essenciais para o meu trabalho de consultoria, mas na minha experiência, prazos normalmente não exigiam perfume novo, comportamento secreto ao telefone ou saques regulares em dinheiro que formassem padrões suspeitos. Minha melhor amiga, Clary, havia notado meu declínio antes mesmo de eu admitir o problema para mim mesma. Durante nosso encontro mensal para tomar café no nosso lugar de sempre perto do Millennium Park, ela me analisou com a perspicácia profissional de alguém que passou a
Carreira inteira documentando o fim de relacionamentos. Claro, e era advogada especializada em divórcios, uma das mais bem-sucedidas de Chicago, e alguém que eu conhecia desde os tempos da faculdade. Ela me entendia bem o suficiente para perceber quando algo fundamental havia mudado na minha vida. Você parece completamente exausta, disse ela, não como uma observação casual, mas como um diagnóstico clínico que exigia explicação. O que está acontecendo com você, afinal? Acabei confessando detalhes que não havia planejado conscientemente compartilhar com ninguém. O crescente distanciamento emocional de Silas. As mudanças inexplicáveis na rotina. O perfume com cheiro de segredos caros. A proteção excessiva ao telefone, sugerindo que ele estava acobertando informações às quais não queria ter acesso. A crescente sensação de que eu estava vivendo com alguém que permanecia fisicamente presente, mas que havia se mudado emocionalmente para um lugar para o qual eu não era convidado a seguir. Claro, ouviu sem demonstrar qualquer julgamento. Mas eu vi o reconhecimento cruzar seu rosto. O reconhecimento profissional de um padrão de comportamento que ela havia testemunhado inúmeras vezes em sua prática jurídica. Elisa, já me deparei com essa combinação exata de comportamentos pelo menos 1000 vezes na minha vida profissional, disse ela cuidadosamente, num tom que oscilava precisamente entre amizade pessoal e observação profissional. Não estou afirmando categoricamente que Silas está tendo um caso, mas preciso que você entenda que o que você está descrevendo representa sinais de alerta clássicos. Confie em seus instintos. Eles costumam ser precisos e a maioria das pessoas sabe a verdade muito antes de estar psicologicamente preparada para admiti-la conscientemente. Ela não insistiu mais depois de plantar aquela semente. Clary compreendeu intuitivamente que eu precisava chegar à conclusão de forma independente, em vez de tê-la imposta por fontes externas. Mas naquela noite, deitada ao lado de Silas enquanto ele mexia no celular de costas, deliberadamente virada para mim, senti algo estalar audivelmente dentro do meu peito. Não foi exatamente meu coração se partindo, mas sim a base da minha negação se fragmentando sob o peso acumulado das evidências que eu não conseguia mais racionalizar. Eu vinha fingindo ignorância, me protegendo ativamente de uma verdade que eu já havia descoberto pela metade, e as palavras cuidadosamente escolhidas de Clary removeram a última camada protetora de cegueira voluntária que eu mantinha. A confirmação definitiva chegou na noite de terça-feira, quando Silas cometeu seu primeiro erro operacional significativo. Ele deixou o laptop aberto na bancada da cozinha enquanto tomava banho, cantando uma música do John Mayer que eu nunca o tinha ouvido tocar durante todo o nosso relacionamento. A tela brilhou com a caixa de entrada de e-mails dele, e uma notificação apareceu, reorganizando fundamentalmente minha compreensão da realidade. A noite passada foi incrível. Ele não tem noção de nada. Mal posso esperar pela semana que vem. O nome da remetente era Jennifer Caldwell, alguém que Silas havia mencionado talvez uma dúzia de vezes ao longo de 3 anos como seu gerente de projetos na Morrison & Associates. Competente, ele sempre dizia. Profissional, estritamente profissional, nada mais. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia o texto de pré-visualização repetidamente, esperando desesperadamente que eu tivesse, de alguma forma, interpretado mal o significado claro das palavras exibidas diante de mim, sabendo absolutamente que não o havia feito. Não abri o e-mail completo para ler mais detalhes. Não precisava ver mais nada. Essas 2 frases continham tudo o que era necessário para entender o que havia acontecido. Meu marido estava tendo um caso. A mulher envolvida sabia da minha existência e achou minha ignorância engraçada o suficiente para mencioná-la diretamente. Eles estavam planejando ativamente encontros futuros com o conforto casual de um padrão estabelecido. Fechei o laptop exatamente como o encontrei, mantendo o ângulo e a posição da tela precisos. Minha mente estava estranhamente calma, apesar do meu coração estar acelerado pela adrenalina. Voltei para a bancada da cozinha onde estava picando legumes para o refogado que tínhamos planejado compartilhar. Peguei a faca que havia deixado de lado momentos antes e retomei a tarefa mecânica. Cada golpe da lâmina contra a tábua de cortar marcava o fim de uma versão da minha vida e o início de algo que eu ainda não conseguia visualizar completamente. Quando Silas saiu do banheiro vestindo roupas limpas e com aquele perfume agora inconfundível, ele beijou minha bochecha com uma afeição ensaiada que pareceu completamente vazia. O gesto pareceu ensaiado, performático, uma rotina mantida estritamente para manter as aparências, em vez de uma conexão emocional genuína. Ele perguntou sobre o meu dia usando o tom de alguém que está cumprindo uma obrigação. Respondi com detalhes superficiais sobre uma apresentação para um cliente,
mantendo a voz firme apesar do caos que se reorganizava ativamente dentro do meu peito. Sentamo-nos para jantar juntos, como já havíamos feito em inúmeras noites anteriores. Eu o observei comer. Eu o observei mexendo no celular entre as garfadas com uma naturalidade que lhe dava todo o direito de opinar. Eu o observei existir em nosso espaço supostamente compartilhado enquanto claramente pensava em outra pessoa em outro lugar, planejando encontros que me excluíam e me traíam. Sorri de forma apropriada. Fiz perguntas adicionais sobre os prazos do projeto dele, que agora eu entendia serem parcialmente fictícios. Mantive a pose de normalidade enquanto compreendia, com clareza devastadora, que estava sentada bem em frente a um estranho que por acaso tinha o rosto familiar do meu marido. A fundação não apenas apresentou rachaduras. Ela se dissolveu completamente sob meus pés. E eu estava apenas começando a compreender a verdadeira dimensão do que aquele colapso significava para tudo aquilo em que eu havia construído minha vida adulta. Na manhã seguinte à descoberta daquele e-mail, acordei às 5 da manhã e não consegui mais dormir. Silas ainda respirava fundo ao meu lado, alheio ao fato de que a mulher deitada ao seu lado havia deixado de ser sua esposa em qualquer sentido significativo e se tornado algo mais próximo de uma investigadora documentando uma cena de crime. Saí da cama silenciosamente, preparei um café que não consegui sentir o gosto e fiquei sentada no meu carro, em frente a uma cafeteria a 3 quarteirões do meu escritório, às 7 horas da manhã, encarando as informações de contato da Clary na tela do meu celular. Meu orgulho lutava violentamente com meu instinto de sobrevivência. Pedir recomendações de um advogado de divórcio à minha melhor amiga era como anunciar publicamente a certidão de óbito do meu casamento, transformando uma suspeita privada em uma realidade irreversível. Assim que eu fizesse essa ligação, não haveria como fingir que eu havia entendido mal aquele e-mail ou que existia alguma explicação inocente para a colônia e as despesas com o hotel na noite de quinta-feira. Essa ligação oficializaria a traição, me obrigaria a parar de desempenhar o papel de esposa confiante e começar a me preparar para o papel de ex-esposa. Mas a alternativa me aterrorizava ainda mais. Confrontar Silas sem preparação, deixando que a emoção bruta guiasse minha estratégia, foi como entrar em batalha completamente desarmado. Embora meu oponente já estivesse planejando sua campanha há meses, liguei antes que pudesse mudar de ideia. Clary atendeu ao segundo toque com uma voz calorosa, presumindo que se tratava de uma ligação normal e amigável. Elisa, ei, está tudo bem? Preciso de uma indicação, eu disse, com a voz mais firme do que esperava. Para mim, um advogado de divórcio. O silêncio do outro lado da linha durou talvez 3 segundos, mas pareceu muito mais tempo. Quando Clary falou novamente, seu tom havia mudado completamente, passando de amiga pessoal para profissional experiente que já ouvirá essa mesma frase de mulheres desesperadas inúmeras vezes. Vivian Torres, disse ela sem hesitar, sem perguntas que eu não estava preparada para responder, sem clichês sobre terapia de casal ou resolver as coisas. Ela é brilhante, absolutamente minuciosa e não perde casos. Vou te mandar o número dela agora mesmo. 20 minutos depois, eu estava agendando uma consulta durante o meu horário de almoço, que Silas presumia que eu tivesse passado na minha aula de yoga de quinta-feira. Como de costume, a recepcionista me ofereceu uma consulta para a semana seguinte. Perguntei se havia algum horário disponível. Antes disso, ela encontrou um horário vago para aquela mesma tarde. Às 14h. O escritório de Vivian Torres ocupava o 43º andar de um prédio com vista para o lago Michigan. Linhas retas e janelas do chão ao teto que faziam a cidade parecer magnífica e ao mesmo tempo indiferente ao sofrimento humano individual. Vivian era uma mulher de olhar penetrante, na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos cortados num Chanel preciso e uma postura pragmática que de alguma forma me fez sentir mais segura. Apesar de estar discutindo o fim do meu casamento com uma completa desconhecida. Ela ouviu minha história sem demonstrar qualquer reação, fazendo anotações ocasionais em um bloco de notas enquanto eu descrevia o e-mail, a colônia, o padrão das noites de quinta-feira, a distância crescente. Quando terminei, ela pousou a caneta e inclinou-se ligeiramente para a frente. Elisa, vou ser extremamente direto porque é disso que você precisa agora. Você tem exatamente 2 opções: reagir emocionalmente de imediato e perder muita vantagem, ou reunir provas metodicamente nas próximas semanas e controlar o resultado completamente. Qual opção você prefere? A segunda, respondi sem hesitar. Ótimo, respondeu Vivian. Então precisamos conversar sobre documentação, proteção financeira e o momento certo. Isso vai ser desconfortável.
Você vai se sentir como se estivesse fazendo algo errado ao investigar seu próprio marido. Mas não está. Você está se protegendo de alguém que já demonstrou que o seu bem-estar não é prioridade para ele. Nas próximas 3 semanas, eu me transformei em alguém que mal reconhecia no espelho. Eu me tornei detetive no meu próprio casamento. Uma mulher que fotografava extratos de cartão de crédito quando Silas os deixava na bancada da cozinha. Quem documentou os padrões de seu comportamento em mensagens de texto? Quem acessou nosso plano de celular familiar online para rastrear sua localização durante suas supostas noites até tarde no escritório? O processo pareceu-me sujo de maneiras que eu não havia previsto. Passei 12 anos construindo confiança com esse homem, e agora eu estava sistematicamente desmantelando essa confiança por dentro. Enquanto fingia que nada havia mudado. Mas as palavras de Vivien ecoavam constantemente nos momentos em que a culpa ameaçava minar minha determinação. Documentação é proteção. Você não está violando a privacidade dele. Você está reunindo provas de como ele violou a parceria de vocês. Os extratos do cartão de crédito revelaram um padrão que me deu ânsia de vômito. Silas vinha se hospedando no Lakeside Boutique Hotel todas as quintas-feiras à noite nos últimos 4 meses, debitando as diárias em nosso cartão de crédito conjunto a um custo de $175 por visita. Ele estava literalmente usando nosso dinheiro, compartilhado para financiar seu caso extraconjugal. O equivalente financeiro a me fazer pagar pela minha própria traição. Fotografei cada extrato, destaquei cada cobrança e criei uma planilha que rastreava datas e valores com precisão codificada por cores. Os saques em dinheiro formaram um padrão incriminador por si só. Todas as quartas-feiras, sem falta, Silas sacava exatamente $200 da nossa conta conjunta num caixa eletrônico perto do escritório dele. Os valores foram cuidadosamente calculados para evitar o acionamento de alertas de fraude, mas eram suficientemente consistentes para financiar claramente uma vida paralela da qual eu não deveria ter conhecimento. Apareceram recibos de jantares de restaurantes que nunca tínhamos visitado juntos. Sempre às quintas-feiras à noite, sempre para 2 pessoas. Sempre debitado em nosso cartão conjunto antes do check-in no hotel. Criei uma planilha completa que teria impressionado até meus clientes mais detalhistas. Linhas com códigos de cores registravam cada mentira que ele contava sobre reuniões que terminavam tarde. Todas as quintas-feiras, ele alegava trabalhar até tarde em projetos exigentes. Todas as despesas que não puderam ser justificadas por trabalhos arquitetônicos legítimos, datas, valores, locais, tudo meticulosamente documentado. Eu estava construindo um caso jurídico contra o homem a quem prometi amar para sempre. E a ironia não me passou despercebida. Eu estava aplicando o mesmo pensamento estratégico para terminar meu casamento que aplicava para construir marcas para clientes corporativos. A parte mais difícil não foi a investigação em si. A parte mais difícil foi manter a normalidade absoluta durante a realização do procedimento. Eu preparava jantares e perguntava sobre o dia dele. Eu ria de suas piadas, mesmo que elas já não me parecessem engraçadas. Eu lhe dava um beijo de despedida pela manhã e o recebia em casa à noite. Tudo isso sabendo que cada palavra que saía de sua boca continha mentiras que eu catalogava sistematicamente para uso futuro. Minha irmã percebeu que algo estava errado durante nossa ligação telefônica semanal. Cerca de 2 semanas após o início da minha investigação. Namorava em Milwaukee, trabalhava como designer gráfica e não tinha absolutamente nenhuma capacidade de esconder suas emoções ou moderar suas reações. Você parece estar falando de um jeito completamente estranho, disse ela sem rodeios no meio da nossa conversa. O que exatamente está errado? Hesitei, sabendo que dizer não abriria uma porta que eu não conseguiria fechar. Mas o peso de carregar isso sozinha havia se tornado insustentável, e eu precisava que alguém da minha família soubesse a verdade, mesmo que eu não estivesse pronta para uma exposição mais ampla. A confissão jorrou como uma torrente que eu não consegui controlar. O e-mail, a colônia, as despesas do hotel, as provas que eu vinha reunindo. A resposta de Na foi imediata e totalmente previsível. Vou matá-lo, disse ela com a voz carregada de raiva genuína. Vou dirigir até Chicago agora mesmo e incendiar o escritório dele. Ou talvez só o carro. Ele ainda estaciona naquela garagem na State Street? Não, eu disse firmemente, reconhecendo o tom perigoso em sua voz. Você não pode fazer nada. Se você o confrontar ou causar qualquer tipo de escândalo, vai arruinar completamente minha estratégia jurídica. Nos dias seguintes, Na ligou repetidamente, e cada conversa se intensificava em termos de intensidade. Ela queria confrontar Silas diretamente.
Queria expô-lo publicamente nas redes sociais. Ela queria encontrá-lo, acidentalmente em algum lugar com Jennifer, com o celular pronto para filmar. Sua fúria protetora era catártica de se presenciar, mas aterrorizante de se lidar. Você precisa me prometer que vai me deixar resolver isso do meu jeito, insisti durante uma discussão particularmente acalorada. A Vivien tem uma estratégia. Se você interferir, pode acabar prejudicando o meu caso. Na concordou com relutância, mas eu conseguia ouvir a fúria mal contida em sua voz. A situação ficou mais complicada quando ela mencionou contar para nossa mãe, Eleanor, uma mulher tradicional que sempre adorou Silas e acreditava firmemente na santidade dos votos matrimoniais. Mamãe precisa saber o que ele está fazendo com você, argumentou Na. Ela merece entender porque o genro dela é um mentiroso de marca maior. Não interrompi. Mamãe ainda não pode saber. Ela vai tentar resolver a situação. Ela vai querer que eu faça terapia, ou que dê outra chance a ele, ou que ore a respeito. Não consigo lidar com isso agora. Na prometeu silêncio, mas eu percebi a dificuldade dessa promessa em sua voz. Minha irmã nunca foi boa em guardar segredos, especialmente aqueles que a deixavam irritada. A descoberta crucial na minha investigação ocorreu quando Vivien me recomendou um investigador particular chamado Marcus Webb. Marcus era um ex-detetive da polícia de Chicago que passou a trabalhar como investigador particular, especializando-se em casos conjugais. Ele era caro, exigindo um pagamento inicial de $2.000. Mas Vivien garantiu que ele valia cada centavo. Ele vai conseguir fotografias, documentação completa, padrões de comportamento, tudo o que você precisa para as negociações de um acordo, explicou ela. Não se trata de punir seu marido. Trata-se de garantir que você tenha poder de negociação. Marcus trabalhou exatamente por 2 semanas acompanhando Silas durante suas supostas visitas noturnas e de fim de semana ao local da obra. Quando ele me entregou o relatório, encadernado profissionalmente com divisórias separando as diferentes categorias de evidências, precisei me sentar antes de abri-lo. As fotografias eram devastadoras em sua intimidade casual. Silas e Jennifer caminhando de mãos dadas em uma praia que eu não reconheci. Compartilhar um jantar em um restaurante com taças de vinho e luz de velas, beijar-se em um estacionamento com a tranquilidade confortável de um casal consolidado, em vez da excitação nervosa de um novo romance. Cada imagem foi registrada com data e hora e geolocalizada, criando uma linha do tempo irrefutável que coincidia exatamente com as datas em que Silas alegava estar trabalhando até tarde ou visitando locais de projetos. Mas o relatório de Marcus continha informações que iam além do próprio caso. Ele descobriu que Silas estava alugando uma cabana à beira de um lago, a 40 minutos de Chicago, nos últimos 6 meses. O contrato de aluguel estava em nome dele, pago com nosso cartão de crédito conjunto. Era uma propriedade para escapadas românticas que ele vinha usando para encontros prolongados dos quais eu não sabia nada. A análise financeira incluída por Marcus foi a que teve o impacto mais forte. Ele calculou que Silas havia gasto aproximadamente $12.000 de nossas economias conjuntas com esse caso nos últimos 6 meses. Quartos de hotel, jantares em restaurantes, o aluguel da cabana, presentes que Jennifer recebeu enquanto eu não recebi nada, nosso dinheiro compartilhado financiando a traição dele. Marcus olhou para mim por cima da mesa com uma expressão que misturava distanciamento profissional com genuína compaixão. Senhora Montgomery, seu marido não está apenas traindo, disse ele em voz baixa. Ele está ativamente roubando do futuro de vocês para financiá-lo. Isso tem implicações legais. Isso muda os cálculos significativamente. Naquela noite, voltei para casa dirigindo com o relatório de Marcus na minha bolsa e uma clareza que eu não tinha tido antes. Isso não foi apenas um caso passageiro, fruto de uma insatisfação momentânea ou de uma crise de meia-idade. Essa foi uma traição calculada, sustentada e financeiramente significativa. Silas vinha construindo uma vida paralela, enquanto me permitia subsidiar tanto sua existência legítima quanto a secreta. Naquela noite, durante o jantar, observei-o comer a massa que eu havia preparado e não senti absolutamente nada. Sem amor, sem raiva, apenas uma avaliação fria de alguém que provou ser indigno de qualquer uma das duas emoções. Na manhã de sexta-feira, Silas partiu e tudo parecia enganosamente normal. Ele saiu do quarto no horário de costume, vestido com roupas casuais de negócios, com sua pequena mala de rodinhas já pronta e à espera perto da porta. Ele se aproximou de mim na cozinha, onde eu preparava o café, e beijou minha testa com o mesmo carinho ensaiado que demonstrava há meses. Um gesto que agora parecia totalmente mecânico.
Conferência em Minneapolis neste fim de semana, anunciou ele, com um tom de voz que transmitia a confiança casual de alguém que havia ensaiado essa mentira até soar natural. Provavelmente volto no domingo à noite, talvez na segunda de manhã, no máximo. Apresentação importante para um cliente em potencial. Não posso perder essa oportunidade. Virei-me para encará-lo, tentando disfarçar minha expressão com o que eu esperava ser uma demonstração de preocupação e apoio, em vez da avaliação fria que eu realmente sentia. Boa sorte com a apresentação, eu disse, forçando um tom de voz mais amável. Vou sentir sua falta. As palavras tinham gosto de cinzas na minha boca, amargas e falsas. Mas eu entreguei os resultados com a mesma qualidade de desempenho que ele vinha demonstrando há meses. Ele sorriu, apertou minha mão rapidamente, pegou sua mala e saiu pela porta. Pela janela da cozinha, observei o carro dele sair da garagem do nosso prédio e desaparecer no trânsito matinal. No momento em que o veículo dele sumiu de vista, peguei meu telefone e liguei para Vivi. Ela respondeu imediatamente, apesar do horário matinal. Ele já foi embora, eu disse sem rodeios. Me disse que está participando de uma conferência em Minneapolis. Volta domingo ou segunda. Verifique, respondeu Vivi imediatamente, com um tom totalmente profissional. Ligue para o escritório dele. Confirme se a conferência realmente existe. Acessei o número principal da Morrison & Associates, a empresa de arquitetura onde Silas trabalhou nos últimos 5 anos. A coordenadora de RH atendeu ao terceiro toque com cordialidade profissional. Olá, aqui é Elisa Montgomery, eu disse, fingindo preocupação e confusão na voz. Estou tentando entrar em contato com meu marido Silas, que está na conferência de vocês em Minneapolis neste fim de semana, mas esqueci completamente em qual hotel vocês estão hospedados. Vocês poderiam me ajudar com essa informação? A pausa do outro lado da linha durou exatamente o suficiente para confirmar o que eu já suspeitava. Quando a coordenadora falou novamente, seu tom demonstrava genuína confusão em vez de descrição profissional. Senhora Montgomery, lamento, mas não temos nenhuma conferência agendada para este trimestre. Nosso próximo evento corporativo será apenas o simpósio de primavera, em março. A senhora tem certeza quanto ao local e às datas? Agradeci-lhe educadamente e mantive meu tom calmo apesar da confirmação que me consumia o peito e encerrei a chamada. Silas não tinha ido a Minneapolis para nenhum propósito comercial legítimo. Ele tinha ido aonde quer que Jennifer estivesse esperando, provavelmente aquela cabana à beira do lago que Marcos havia documentado, e construiu essa elaborada mentira com tanta facilidade e prática que ficou absolutamente claro que essa não era sua primeira conferência fictícia. O domingo chegou e passou em completo silêncio, quebrado apenas por uma única mensagem de texto que apareceu no meu celular às 21 horas. Tempo estendido. Não espere acordado. Nenhuma desculpa pela mudança de planos. Nenhuma explicação para o fato de uma conferência de fim de semana ter se expandido repentinamente para algo mais longo. Uma rejeição casual, expressa em 6 palavras, que pressupunha que eu aceitaria qualquer narrativa que ele escolhesse apresentar. Fiquei olhando para aquela mensagem por vários minutos, sentindo algo mudar fundamentalmente dentro de mim. O abandono que eu talvez tenha sentido nos estágios iniciais do nosso relacionamento se transformou em algo mais frio e, infinitamente mais perigoso para ele. Determinação estratégica. Na manhã de segunda-feira, comecei a desmantelar nossa vida em comum com precisão cirúrgica. Primeiro, as fechaduras foram trocadas. Contatei um serviço de chaveiro 24 horas e eles instalaram mecanismos completamente novos na porta do nosso apartamento até o meio-dia. O contrato de arrendamento estava exclusivamente em meu nome, algo que eu havia estabelecido 3 anos antes, quando nos mudamos para este prédio usando o dinheiro da herança da minha avó. Esse detalhe que parecia irrelevante em tempos mais felizes, quando acreditávamos que nossa parceria era permanente, tornou-se agora uma proteção legal crucial. Entrei em contato com a administração do prédio e atualizei a lista de ocupantes autorizados, removendo formalmente Silas Montgomery de qualquer direito de acesso à propriedade. O gerente da propriedade expressou uma leve surpresa, mas assimilou a mudança sem exigir explicações detalhadas. A política do edifício permitia que os locatários
modificassem os privilégios de acesso a seu critério. Na terça-feira, abordei nosso emaranhado financeiro. Entrei em contato com as administradoras dos nossos cartões de crédito e cancelei os cartões vinculados à nossa conta conjunta, planejando os cancelamentos cuidadosamente para garantir que qualquer compra que Silas tentasse fazer durante sua ausência fosse recusada. Abri uma nova conta corrente em uma instituição financeira completamente diferente e redirecionei minha renda de consultoria, que vinha financiando a maior parte de nossas despesas conjuntas nos últimos 2 anos. Cada transferência foi meticulosamente documentada com anotações explicando que eu estava protegendo o patrimônio conjugal de maiores perdas devido a suspeitas de má conduta. Na quarta-feira, veio a tarefa emocionalmente complexa de empacotar seus pertences. Percorri nosso apartamento metodicamente, recolhendo suas roupas do armário que compartilhávamos, seus produtos de higiene pessoal do banheiro e seus livros de arquitetura das prateleiras que ele mesmo instalara 3 anos atrás. Sua coleção de revistas de design, suas ferramentas de desenho, suas fotografias emolduradas de projetos que ele havia concluído. Tudo foi parar em caixas que empilhei no quarto de hóspedes com a eficiência sistemática de alguém que cataloga artefatos para armazenamento permanente. Cada item que eu embalei carregava consigo memórias que queriam vir à tona. A camisa que ele usou na nossa viagem de aniversário para Michigan, o relógio que lhe dei de presente de aniversário há 2 anos, o caderno de esboços onde ele desenhava conceitos preliminares para projetos enquanto passávamos manhãs preguiçosas de domingo juntos. Forcei-me a tratar esses objetos como evidência de uma vida que já havia terminado, em vez de resquícios de algo que valesse a pena lamentar. A emoção era um luxo que eu não podia me dar ao luxo de ter durante essas 72 horas críticas. O desmantelamento físico foi ao mesmo tempo devastador e estranhamente libertador. Eu estava escolhendo ativamente minha resposta, em vez de aceitar passivamente qualquer narrativa que Silas viesse a apresentar quando retornasse. 12 anos de parceria acumulada, comprimidos em caixas e mudanças de políticas. A arquitetura da nossa existência compartilhada foi sistematicamente desconstruída enquanto ele, presumivelmente, construía memórias íntimas com outra pessoa. Marcos ligou na tarde de quarta-feira, o 5º dia do desaparecimento inexplicável de Silas, com uma atualização transmitida em seu estilo caracteristicamente direto. Eu tenho o que você precisa, disse ele simplesmente. Podemos nos encontrar? Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria em um bairro distante de qualquer lugar que eu costumasse frequentar, reduzindo assim qualquer chance de encontrar alguém que pudesse me reconhecer e fazer perguntas desconfortáveis para as quais eu não estivesse preparado para responder em público. Marcos chegou carregando um envelope pardo e um pendrive, ambos os quais colocou sobre a mesa entre nós com a solenidade de quem entrega provas cruciais em uma investigação criminal. As fotografias impressas que ele me mostrou revelavam Silas e Jennifer no que agora reconheci como a cabana à beira do lago, mencionada em seus relatórios de vigilância anteriores. Essas imagens eram diferentes da documentação anterior, mais íntimas e de alguma forma, mais prejudiciais em sua banalidade doméstica. Eles estavam cozinhando juntos na pequena cozinha da cabana. Jennifer ria de alguma coisa enquanto Silas estava atrás dela com os braços em volta de sua cintura. Eles estavam sentados no convés com taças de vinho, aproveitando a luz do pôr do sol. A linguagem corporal deles demonstrava a tranquilidade e o conforto de um casal consolidado, em vez da excitação nervosa de um novo relacionamento. Uma fotografia em particular me impactou profundamente. Silas e Jennifer estão sentados um de frente para o outro em uma mesa de canto em um pequeno restaurante na cidade vizinha. Silas vestia um novo casaco azul marinho que eu tinha visto pendurado no nosso armário no mês passado, algo que eu presumi que ele tivesse comprado para apresentações de trabalho. Jennifer usava um delicado colar de prata que refletia a luz de uma forma que sugeria ser caro, possivelmente um presente pago com dinheiro de nossas contas conjuntas. Marcos também os flagrou colocando sacolas de compras no carro de Silas. Atividades domésticas comuns que se assemelhavam exatamente às de um casal em férias gerenciando os detalhes práticos de sua vida compartilhada temporária. De alguma forma, a banalidade da situação tornou a traição mais completa. Eles não estão se escondendo, observou Marcos, observando meu rosto processar as imagens. Eles estão à vontade, estabelecidos, não estão tomando precauções especiais. Esse comportamento não é novo para eles. É rotina.
Ele me entregou o contrato de aluguel da cabana, que de alguma forma ele havia conseguido obter por meios que se recusou a especificar. Silas assinou com seu nome verdadeiro e pagou o depósito com nosso cartão de crédito conjunto. A arrogância era de tirar o fôlego. Ele literalmente debitou as despesas da sua relação extraconjugal na nossa conta conjunta, tornando-me, sem saber, uma participante financeira da minha própria traição. Na noite de quinta-feira, com Silas entrando em seu 6º dia consecutivo de ausência inexplicável, sentei-me à mesa da sala de jantar com documentos espalhados à minha frente como planos de batalha. Vivien estava ao telefone no viva voz, orientando-me na montagem do que ela chamou de pacote de prestação de contas. Reunimos tudo em um único envelope amarelo, tamanho ofício. Pedido de divórcio que Vivien havia protocolado naquela manhã no cartório do condado. Evidências fotográficas de marcos com datas, locais e atividades cuidadosamente anotadas. Extratos de cartão de crédito com marcações em texto destacando todas as despesas relacionadas ao caso extraconjugal. Registros bancários que documentam minhas transferências de proteção patrimonial, acompanhados de notas detalhadas explicando a justificativa legal para cada ação. Uma carta formal de cessação e desistência restringindo o acesso de Silas às contas conjugais. Carta da administração do prédio confirmando sua remoção da lista de ocupantes autorizados do nosso condomínio. Vivien também preparou uma análise financeira completa, calculando que Silas havia dissipado aproximadamente $12.000 dos fundos conjugais nesse caso extraconjugal ao longo de 6 meses. Despesas com hotel, contas de restaurante, aluguel da cabana, presentes, tudo discriminado com a precisão de uma auditoria forense. Esta é a sua apólice de seguro, explicou Vivien com voz carregada de satisfação profissional. Quando ele voltar, e ele certamente voltará, porque homens como ele sempre presumem que podem lidar com múltiplas realidades indefinidamente, entregue-lhe este envelope. Não discuta. Não explique. Não se envolva emocionalmente. Apenas entregue-o a ele e observe como a compreensão da situação se redefine completamente em tempo real. Selei o envelope amarelo e o coloquei exatamente no centro da nossa mesa de centro. Posicionada em um local onde seja imediatamente visível para qualquer pessoa que entre no condomínio. Estava ali, como uma mina terrestre prestes a ser acionada, como uma bomba com um temporizador programado para detonar no momento em que Silas atravessasse a porta para a qual ele não tinha mais as chaves. Naquela noite, dormi melhor do que em meses. Não por felicidade ou satisfação, mas pelo profundo alívio de saber que transformei a dor em estratégia e o luto em proteção. Eu passei 6 dias construindo consequências, enquanto Silas passou 6 dias acreditando que as consequências não se aplicavam a ele. A noite de sexta-feira chegou com o peso da inevitabilidade. Passei o dia trabalhando em casa, tentando me concentrar nas apresentações para clientes, enquanto minha atenção insistia em se desviar para o envelope amarelo posicionado exatamente no centro da mesa de centro. Por volta das 6 horas, ouvi o som característico de uma chave tentando girar na fechadura, que já não a reconhecia. Ruído metálico ao raspar continuou por vários segundos. Confusão evidente nas tentativas cada vez mais enérgicas, seguida de silêncio. 30 segundos depois, meu celular vibrou com uma mensagem de texto recebida. Estou aqui fora. A fechadura não está funcionando. Levantei-me devagar, peguei o envelope amarelo e caminhei em direção à porta com passos medidos. Pelo olho mágico, observei Silas parado no corredor com sua pequena mochila, sem a menor aparência de um homem que acabará de passar 6 dias fazendo algo digno de culpa ou vergonha. Seu cabelo estava recém-cortado, com um penteado diferente do habitual. Ele vestia um suéter cinza carvão que eu nunca tinha visto antes, combinado com calças jeans que também pareciam novas. Toda a sua aparência sugeria alguém que retornava de férias revigorantes, e não de um longo período de engano. Respirei fundo, segurei o envelope com firmeza e abri a porta. A visão dele ali parado, parecendo tão completamente à vontade e despreocupado, quase destruiu a compostura que eu vinha construindo cuidadosamente para aquele exato momento. Não porque eu sentisse falta dele ou algum afeto residual, mas porque a completa ausência de culpa em seu rosto confirmava tudo que eu havia chegado a entender sobre a pessoa que ele havia se tornado, ou talvez sempre tivera por trás da atuação que eu confundia com uma parceria genuína. Sua expressão demonstrava mais um leve incômodo do que arrependimento, como se a fechadura defeituosa representasse o principal inconveniente da noite. Seus olhos encontraram os meus com a arrogância displicente de alguém que nunca havia
considerado seriamente que ações pudessem gerar consequências. Então ele proferiu as palavras que cristalizariam para sempre a minha compreensão de quão completamente as nossas realidades haviam divergido. Você deveria agradecer por eu ter voltado para casa. Honestamente, Elisa, depois da semana que eu tive, voltar para cá parece um sacrifício. A audácia por um instante me impediu de responder. Ele desapareceu por 6 dias consecutivos com uma história inventada sobre uma conferência que não existiu. Ele passou esse tempo em uma cabana à beira do lago com seu gerente de projetos, envolvido no caso que eu vinha documentando há meses. E agora ele estava parado no nosso corredor, apresentando seu retorno como um gesto magnânimo que eu deveria receber com gratidão. Por uma fração de segundo, senti um desejo profundamente enraizado de me adaptar, de amenizar a tensão, de priorizar o conforto dele em detrimento da minha própria realidade. Esse impulso foi incutido em mim ao longo de anos de parceria, onde manter a paz gradualmente se tornou mais importante do que manter a verdade. Mas o peso do envelope em minhas mãos me ancorou à estratégia que Vivien e eu havíamos elaborado. Você tem razão, eu disse, mantendo a voz calma e impassível. Obrigada por voltar para casa. Mas esta não é mais a sua casa. Estendi o envelope amarelo em sua direção, segurando no espaço entre nós como uma fronteira física que demarcava um território que ele não tinha mais permissão para atravessar. Seu pacote de indenização antecipada. Tudo o que você precisa saber está aqui dentro. Silas pegou o envelope com a confiança de alguém que ainda acreditava fundamentalmente que controlava a narrativa do nosso relacionamento. Ele rasgou o envelope sem nenhum cuidado especial, com a mesma indiferença que usaria para abrir uma correspondência comum, e começou a examinar a primeira página. Observei a transformação em seu rosto em tempo real, uma verdadeira aula sobre a manifestação física da compreensão que começa a surgir. A confusão surgiu primeiro quando seus olhos percorreram a linguagem jurídica do pedido de divórcio que Vivien havia apresentado. Então, a compreensão veio quando ele virou para a segunda página e se deparou com a primeira das fotografias de Marcos, mostrando ele e Jennifer na cabana à beira do lago. Um lampejo de incredulidade cruzou seu rosto enquanto ele continuava folheando as páginas que documentavam seu caso extraconjugal, com registros de data e hora, localização geográfica e informações financeiras. Suas mãos começaram a tremer visivelmente por volta da página 4, que continha extratos de cartão de crédito com cobranças destacadas referentes a quartos de hotel, jantares em restaurantes e aluguel da cabana. Ao chegar à página 7, onde Vivien apresentava sua análise financeira completa, calculando os $12.000 que ele havia gasto em seu caso extraconjugal, ele perdeu toda a cor do rosto. O que é isso? A pergunta surgiu como um sussurro, sua voz falhando no meio da frase. Você não pode simplesmente. Isso não é legal. Você não pode me trancar para fora da minha própria casa. Encostei-me ao batente da porta, mantendo a compostura cuidadosa que vinha praticando mentalmente há semanas. Na verdade, este condomínio está exclusivamente em meu nome. O contrato de locação que assinei, a hipoteca que estou assumindo para comprar a parte do prédio que possuo, o depósito de segurança que paguei com minha herança, tudo é meu. Você tem vivido aqui como meu convidado nos últimos 3 anos, embora eu admita que essa distinção legal parecia irrelevante quando realmente éramos um casal. Passado. Como você poderá constatar pela documentação. Observei-o processar essa informação. Notei o momento exato em que ele percebeu que eu estava elaborando estratégias detalhadas enquanto ele estava concentrado exclusivamente na logística do seu caso extraconjugal. Presumindo que eu permaneceria convenientemente alheia a tudo. Ele tentou negar primeiro. O mecanismo de defesa inicial previsível. Essa evidência é circunstancial. Essas fotografias poderiam ser explicadas como relacionadas ao trabalho ou, página 5, interrompi calmamente, não lhe dando permissão para construir narrativas alternativas. Carimbos de data e hora, geolocalização, comprovantes de cartão de crédito, criando uma cronologia irrefutável. Marcos foi extremamente minucioso. O contrato de aluguel da cabana também está incluído, assinado em seu nome e debitado em nossa conta conjunta. Sua negação desmoronou rapidamente, sendo substituída pela igualmente previsível estratégia de culpar os outros. Você tem estado emocionalmente fria e distante há meses, Elisa, priorizando constantemente seu trabalho de consultoria em detrimento do nosso relacionamento. Jennifer simplesmente me entendia de maneiras que você aparentemente parou de tentar. Ela realmente me ouviu quando falei sobre meus projetos, em vez de tratar minha carreira como um ruído de fundo em relação às suas próprias ambições. Deixei-o concluir toda a acusação sem interrupção,
reconhecendo-a como roteiro padrão de alguém que tenta redistribuir a responsabilidade por escolhas que fez unilateralmente. Quando ele finalmente se calou, respondi com a clareza que desenvolvi ao longo de semanas processando sua traição. Você optou por ter um caso extraconjugal em vez de iniciar uma conversa honesta sobre a insatisfação no relacionamento. Você escolheu construir mentiras elaboradas em vez de agir com integridade. Você escolheu gastar $12.000 do nosso dinheiro compartilhado financiando esse caso extraconjugal, enquanto me permitia subsidiar nossas despesas domésticas legítimas. Cada escolha nessa sequência foi inteiramente sua. Minha única escolha foi determinar como responder às suas escolhas. E eu escolhi a documentação em vez da devastação e a estratégia em vez do sofrimento. Silas olhou para os papéis novamente e depois para mim, procurando desesperadamente pela versão de mim que costumava se adaptar aos seus humores, que costumava buscá-lo para que ele tivesse um desfecho quando se isolava emocionalmente, que costumava absorver sua insatisfação e trabalhar para resolver problemas que ele nunca havia articulado claramente. Aquela mulher não existia mais em nenhuma forma que ele pudesse acessar ou manipular. Para onde devo ir? Perguntou ele, sua voz agora desprovida da arrogância anterior, reduzida a algo mais contido e incerto. Essa é uma excelente pergunta que você deveria ter considerado antes de passar uma semana em uma cabana à beira do lago com a Jennifer, pagando toda a escapada romântica com o nosso cartão de crédito conjunto. Respondi calmamente. Seus pertences estão organizados sistematicamente no quarto de hóspedes. Você tem exatamente 1 hora para recolhê-los antes que a segurança do prédio faça cumprir as restrições de ocupação descritas na carta da administração incluída em seu pacote de documentos. Ele tentou um último apelo, recorrendo à nossa história comum como se ela pudesse servir de alavanca contra a realidade presente. Estivemos juntos durante 12 anos, Elisa. Isso tem que significar alguma coisa. Não se pode simplesmente apagar 12 anos. Senti algo se contorcer desconfortavelmente no meu peito. Não por nostalgia ou afeto residual, mas por reconhecer sua tentativa de usar nossa história como arma contra mim. De usar a base que construímos como argumento para que eu tolerasse sua destruição. Significou tudo, eu disse baixinho, mantendo o olhar fixo nele. Passado. Você transformou sistematicamente aqueles 12 anos em uma história com uma lição importante sobre não dar a parceria como garantida. Parabéns por essa transformação em particular. Dei um passo para trás e comecei a fechar a porta. Silas imediatamente colocou a mão contra aquilo, não com agressividade, mas com a energia desesperada de alguém que vê sua realidade se reestruturar de maneiras que não consegue controlar ou negociar. Por favor, podemos conversar sobre isso como adultos? Ter uma conversa de verdade em vez dessa abordagem fria e jurídica? Encarei seus olhos uma última vez, observando o medo e a confusão ali presentes, sem sentir absolutamente nada além de um distante interesse clínico em seu estado psicológico. Adultos não desaparecem por 6 dias sem uma explicação legítima, eu disse calmamente. Adultos não inventam encontros para encobrir casos extraconjugais prolongados. Adultos não gastam recursos do casamento com quartos de hotel para relacionamentos extraconjugais. Você queria ser tratado como um adulto. Você está recebendo documentos de divórcio completos, preparados por um advogado experiente. Isso representa a versão adulta desta conversa. Todo o resto é apenas negociação, e não tenho mais interesse em negociar com alguém que está agindo de má fé há meses. Fechei a porta definitivamente. A fechadura encaixou com um clique firme que pareceu uma pontuação, marcando o fim de um capítulo muito longo e doloroso. Pelo olho mágico, observei Silas permanecer imóvel no corredor por quase 2 minutos inteiros, encarando o envelope amarelo em suas mãos como se esperasse que ele se transformasse em algo diferente se ele olhasse por tempo suficiente. Por fim, ele se virou lentamente em direção ao elevador, com os ombros visivelmente curvados sob o peso das consequências que jamais imaginara que se materializariam. As portas do elevador se fecharam sobre sua figura reduzida, e eu me afastei da porta, apoiando a mão na parede para me firmar, enquanto a adrenalina que havia mantido minha compostura começava a se dissipar. Estava terminado. O confronto para o qual eu vinha me preparando estrategicamente terminou exatamente como vivia em preview. O apartamento ficou estranhamente silencioso depois que Silas saiu. Permaneci parado perto da porta por vários minutos,
Ouvindo o silêncio se instalar ao meu redor como uma substância física. Minhas mãos tremiam levemente devido à adrenalina que me mantivera calmo durante o confronto, e eu as pressionei contra a parede fria para me firmar. O fim de semana transcorreu num estranho estado de suspensão, onde eu existia algures entre o alívio e a expectativa. Eu sabia que o confronto à minha porta representava apenas o início de um processo mais longo, não um final definitivo. Silas precisaria processar o que havia acontecido, e esse processamento inevitavelmente levaria a uma reação. A manhã de segunda-feira chegou com acontecimentos inesperados que confirmaram meus instintos sobre as consequências que iriam além da nossa separação privada. Meu telefone tocou às 10h15 com uma chamada de um número desconhecido com DDD do centro de Chicago. Respondi com cautela e uma voz feminina profissional se apresentou como Patrícia Winters, diretora de recursos humanos da Morrison & Associates. Senhora Montgomery, estou ligando a respeito de informações que recebemos sobre um relacionamento entre dois de nossos funcionários, disse ela, com um tom cuidadosamente neutro, como os profissionais de RH dominam ao discutir situações potencialmente litigiosas. Estamos conduzindo uma investigação interna e gostaríamos de informá-lo por cortesia profissional, visto que você pode ser afetado por esses acontecimentos. Sentei-me devagar, sem saber ao certo qual resposta seria apropriada ou esperada. Agradeço por me avisar, disse eu, com cautela. Patrícia prosseguiu com precisão calculada. Quando você ligou para o nosso escritório há alguns dias para perguntar sobre uma conferência em Minneapolis, essa consulta foi registrada em nosso sistema, pois levantou questões sobre o paradeiro dos funcionários e a atuação da empresa. Posteriormente, vários funcionários relataram ter observado comportamentos entre o Sr. Montgomery e sua gerente de projeto, Jennifer Caldwell, que pareciam violar nossas políticas de conduta no local de trabalho. Levamos essas questões a sério, principalmente quando envolvem relações entre supervisores e subordinados que podem criar ambientes de trabalho hostis para outros membros da equipe. Nos dias seguintes, através das atualizações cuidadosamente elaboradas que Patrícia me fornecia e das informações que Marcos continuava a reunir, fiquei a saber exatamente o que tinha acontecido na Morrison & Associates depois do regresso de Silas da sua ausência de 6 dias. Colegas que antes ignoravam ou descartavam a dinâmica entre Silas e Jennifer como colaborações profissionais, de repente passaram a enxergar suas interações sob uma perspectiva diferente. Conversas sussurradas em salas de conferência com portas fechadas. Almoços prolongados que não estavam listados nos calendários. A forma como o rosto de Jennifer mudava quando Silas entrava na sala e como a atenção dele se voltava imediatamente para ela, independentemente de quem mais estivesse presente. Pequenos comportamentos que individualmente não significavam nada, mas que coletivamente formavam um padrão. Vários funcionários relataram o ocorrido ao RH de forma independente. A investigação avançou com uma rapidez surpreendente, provavelmente acelerada pelo desejo da Morrison & Associates de lidar com a possível responsabilidade antes que ela se transformasse em queixas formais ou ações judiciais. Jennifer, por ser subordinada direta a Silas, violou claramente a política de confraternização da empresa, que proibia explicitamente relacionamentos românticos dentro da hierarquia hierárquica. 2 semanas após o início da investigação, ela foi transferida para um departamento diferente, passando a trabalhar sob a supervisão de um designer sênior diferente, e recebeu uma advertência formal por escrito que ficaria arquivada em seu dossiê pessoal. Silas enfrentou consequências substancialmente mais severas. Como supervisor na relação, ele tinha maior responsabilidade em manter limites profissionais adequados. Sua despromoção de designer sênior para designer associado veio acompanhada de uma redução salarial correspondente de aproximadamente 18%. O projeto de biblioteca municipal de grande visibilidade que ele liderava foi reatribuído a outro designer sênior. Sua reputação profissional dentro da empresa, cuidadosamente cultivada ao longo de 5 anos, sofreu danos que levariam anos para serem reparados. Se é que a reparação seria possível. Eu não planejei nenhuma dessas consequências. Eu simplesmente liguei para o RH para confirmar uma conferência. Documentei a situação e deixei que ela se desenvolvesse por conta própria. A satisfação que senti ao observar esses acontecimentos foi mais sombria do que triunfal.
tingida pelo reconhecimento de que múltiplas vidas estavam sendo afetadas por escolhas que Silas fez sem considerar os danos colaterais. Na noite de terça-feira, surgiu uma complicação que eu vinha tentando evitar sem sucesso. Meu telefone tocou às 11 horas com o nome da minha mãe exibido na tela e eu soube imediatamente que a resistência de Ná finalmente havia se quebrado. Elisa, começou minha mãe com uma emoção na voz que eu não conseguia identificar de imediato como raiva, decepção ou mágoa confusa. Ná me contou sobre Silas. Ela me contou tudo. Fechei os olhos, preparando-me para a conversa que eu temia desde que entrei com o pedido de divórcio. Mãe, eu ia te contar quando. Como você pôde não me contar? Ela interrompeu com um tom mais ríspido. Como você pôde tomar uma decisão tão importante na sua vida sem conversar com a sua família? Sem nem mesmo me informar que seu casamento estava em crise? A direção da resposta dela me pegou completamente de surpresa. Eu esperava receber demonstrações de compaixão, ofertas de apoio e talvez perguntas sobre como eu estava lidando com a situação emocionalmente. Em vez disso, minha mãe parecia chateada principalmente por ter sido excluída do processo de tomada de decisão. Eu precisava lidar com isso do meu jeito, eu disse com cuidado. Eu precisava de espaço para pensar com clareza, sem casar é superar as dificuldades, Elisa, disse ela, com a voz assumindo o tom professoral que eu me lembrava da infância, quando eu frustrava suas expectativas. Não se joga fora 12 anos de um relacionamento por causa de uma crise passageira. Você já pensou em fazer terapia? Já tentou de verdade entender o que levou Silas a esse comportamento? Que papel suas próprias ações podem ter desempenhado no distanciamento entre vocês? Suas palavras atingiram como golpes físicos. Minha mãe, que sempre adorou Silas, que elogiou suas conquistas profissionais em todas as reuniões de família, que o apresentou como um exemplo do parceiro estável que ela esperava que eu encontrasse, aparentemente não conseguia entender que ele havia me traído sistematicamente. Em vez disso, ela estava redirecionando o foco para o meu segredo e questionando se eu havia examinado adequadamente minha própria contribuição para o fim do meu casamento. Tentei explicar as evidências. O caso que durou meses, não dias. Os $12.000 que ele gastou de nossas contas conjuntas. A conferência fictícia e o desaparecimento de 6 dias. O engano calculado que demonstrou isso não foi um lapso momentâneo, mas um padrão contínuo de escolhas. Minha mãe rebateu cada argumento com sabedoria tradicional sobre perdão, compromisso e a complexidade dos relacionamentos de longo prazo. Todos cometem erros, Elisa. Casamento significa escolher perdoar e reconstruir, não correr para advogados de divórcio ao primeiro sinal de problema. A conversa piorou a partir daí, terminando com minha mãe dizendo que precisava de tempo para processar tudo, e eu percebendo com dolorosa clareza que o apoio dela estava condicionado a eu desempenhar o papel de vítima ferida em busca de reconciliação, em vez de agente estratégico protegendo os próprios interesses dela. Sentei-me no sofá depois que a ligação terminou, sentindo um tipo diferente de traição se instalar em meu peito. Eu havia perdido meu marido por causa de suas próprias escolhas, mas também estava perdendo o apoio incondicional da minha mãe porque me recusava a demonstrar luto e impotência de maneiras que ela considerava aceitáveis. Na quarta-feira, Clary fez uma confissão inesperada que complicou ainda mais minha compreensão de quanto tempo eu vinha lidando com engano sem perceber. Ela me convidou para jantar em um bistrô tranquilo em um bairro onde era improvável que encontrássemos alguém de nossos círculos profissionais ou sociais. Entre um vinho e outro, Clary confessou algo que claramente a incomodava há meses. Elisa, preciso te contar algo que deveria ter mencionado há muito tempo. Ela começou com o rosto demonstrando aquele tipo de culpa genuína que não pode ser fingida. Em dezembro passado, provavelmente por volta do dia 10 ou 11, vi Silas almoçando com uma mulher naquele restaurante italiano na rua Randolph. O Rosette, aquele com as mesas reservadas no fundo. Ela fez uma pausa, reunindo coragem para continuar. Eles estavam sentados em uma daquelas cabines bem próximos um do outro, e algo na linguagem corporal deles me pareceu estranho. O jeito como se inclinavam um para o outro, o jeito como ela ria, o jeito como ele a olhava. Convenci-me de que estava interpretando mal a situação, que não deveria levantar suspeitas sobre seu casamento sem provas concretas, que talvez ela fosse apenas uma colega e eles estivessem conversando sobre trabalho de forma descontraída. Clary olhou nos meus olhos com visível angústia. Quando você me ligou pedindo a indicação de um advogado de divórcio, tudo fez sentido imediatamente. Eu havia presenciado o caso extraconjugal em seus estágios iniciais e não disse absolutamente nada.
Convenci-me de que estava protegendo você de suspeitas potencialmente infundadas, mas na verdade eu só estava evitando uma conversa desconfortável. Eu não sabia como processar essa informação. Uma parte de mim se sentiu traída por seus meses de silêncio. Uma parte de mim entendia a posição impossível em que ela se encontrava, presa entre potencialmente destruir minha confiança no meu casamento com base em observações ambíguas e potencialmente me permitir continuar investindo em um relacionamento que já estava comprometido. Não estou com raiva, disse lentamente, processando minhas reações enquanto falava. Você estava numa situação impossível. Se você estivesse errado, eu teria me ressentido da suspeita. Como você estava certo, me ressinto do silêncio. Não havia uma boa opção disponível para você. Clara estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Sinto muito. Eu deveria ter confiado em você para lidar com informações difíceis. Eu deveria ter confiado na sua força em vez de tentar protegê-la de uma possível dor. A conversa transformou algo em nossa amizade, introduzindo novas complexidades, mas também uma honestidade mais profunda. Conversamos durante horas sobre a ética impossível da amizade, sobre quando a lealdade significa dizer verdades desconfortáveis, sobre como a experiência profissional de Clary com casamentos em crise a tornará talvez cautelosa demais em intervir no meu ponto. Na quinta-feira, Marcos me trouxe informações que achei sombriamente satisfatórias, de maneiras que provavelmente diziam coisas pouco lisonjeiras sobre meu estado emocional. Ele ligou no meio da tarde com uma atualização que eu não havia solicitado especificamente, mas que Vivien o havia autorizado a continuar a coleta de dados. Achei que você deveria saber que a situação amorosa do seu marido está se deteriorando rapidamente, disse Marcos sem rodeios. Jennifer Caldwell está se distanciando ativamente dele. Ela está recusando as ligações dele, evitando no trabalho além do que é profissionalmente exigido, e eu a observei em um bar de vinhos ontem à noite com um homem diferente que parecia ser mais do que um simples acompanhante. Ele prosseguiu com seu tom caracteristicamente seco. Também obtive o conteúdo de mensagens de texto entre Jennifer e uma de suas amigas, onde ela descrevia Silas como estando excessivamente dependente e dramático agora que o caso está tendo consequências profissionais. Citação direta. Ele continua ligando querendo falar sobre o nosso futuro. Estou percebendo que ele é apenas um cara que traiu a esposa, não um herói romântico. Tudo isso está me deixando exausta agora que não é mais segredo. Absorvi essa informação com emoções complexas. A mulher que participou da destruição do meu casamento agora estava abandonando Silas porque as consequências se mostraram menos românticas do que o segredo. Aparentemente, os casos extraconjugais prosperavam na base do engano e fracassavam quando expostos à realidade cotidiana. Vivi acredita que essa informação fortalece nossa posição para o acordo, acrescentou Marcos. Demonstra que Silas destruiu um casamento de 12 anos por um relacionamento que não resistiu à exposição, o que mina qualquer argumento de que ele mereça consideração por uma crise emocional temporária ou por uma parceria alternativa genuína. Agradeci a Marcos e encerrei a chamada, permanecendo em silêncio com a consciência de que Silas estava agora vivenciando sua própria versão de abandono e traição. Não senti exatamente satisfação, mas sim um reconhecimento sombrio de que as consequências estavam se distribuindo com uma certa justiça orgânica que eu não precisará criar. A semana seguinte, a atualização de Marcos sobre o abandono de Silas por Jennifer trouxe desenvolvimentos que alteraram fundamentalmente minha compreensão do que eu vinha vivenciando. Eu acreditava que estava lidando com um caso extraconjugal, uma traição à fidelidade emocional e física que durava vários meses. O que o analista financeiro de Vivien descobriu sugeriu algo muito mais calculado e substancialmente mais perturbador. Vivien me ligou numa quinta-feira à tarde, solicitando uma reunião urgente em seu escritório. Seu tom de voz carregava um peso que eu nunca havia percebido antes. Não exatamente raiva, mas algo próximo a uma indignação controlada da minha parte. Cheguei em menos de uma hora, e ela tinha extratos bancários e registros financeiros espalhados sobre a mesa de reuniões como se fossem provas em um julgamento criminal. Elisa, minha contadora forense, encontrou algo durante o processo de descoberta de ativos. Começou Vivien, sem rodeios. Silas não teve apenas um caso extraconjugal. Ele vem planejando sistematicamente a separação financeira há pelo menos 6 meses, possivelmente mais. Ela deslizou vários documentos em minha direção. Extratos bancários de uma conta que eu nunca tinha visto antes. Inaugurada em uma instituição que nunca tínhamos usado juntos, exclusivamente em nome de Silas. A conta foi criada no início de março, aproximadamente 7 meses antes de seu desaparecimento, que durou 6 dias.
Ao longo desses meses, ele vinha desviando parte de seus bônus trimestrais e da renda de consultoria freelance para essa conta secreta, em vez de depositá-los em nossas finanças conjuntas, como sempre fazia antes. O saldo atual era de US cifrão 28.417. Encarei o número, meu cérebro lutando para processar as implicações. US cifrão 28.000 que deveriam ter sido patrimônio conjugal, que deveriam ter contribuído para nossas despesas domésticas conjuntas e planejamento futuro, foram secretamente desviados para uma conta da qual eu não sabia nada. Ele estava criando um fundo de saída, disse Vivien, sua compostura profissional vacilando ligeiramente para revelar uma raiva genuína. Enquanto você pagava a maior parte das despesas da casa com sua renda de consultoria, acreditando que estava contribuindo para a estabilidade financeira conjunta, ele estava construindo uma base financeira separada para a vida que planejava sem você. Ela apresentou documentação adicional que mostrava nossos padrões de despesas domésticas durante o mesmo período. Minha renda de consultoria cobria nossa hipoteca, contas de luz, água e gás, compras de supermercado e a maior parte das despesas discricionárias. O salário base de Silas supostamente contribuía para a poupança conjunta e para a divisão de despesas. Mas a análise forense revelou que suas contribuições reais diminuíram substancialmente a partir de março, enquanto sua renda permaneceu constante. A diferença estava sendo depositada na conta oculta. Isso não é infidelidade impulsiva, continuou Vivien. É um planejamento financeiro calculado para o abandono. O caso com Jennifer não foi uma crise ou um colapso temporário. Foi um teste para uma nova vida que ele vinha preparando metodicamente para financiar com o dinheiro que roubou do seu casamento. Essa constatação reestruturou tudo o que eu entendia sobre a cronologia e a natureza da sua traição. A cabana à beira do lago, os jantares caros em restaurantes, os presentes que Jennifer recebeu, tudo isso foi financiado com dinheiro que ele desviou do nosso futuro em comum, enquanto me permitia subsidiar seu sustento diário. Ele não só tinha sido infiel, como vinha roubando sistematicamente nossa sociedade para financiar sua fuga. Voltei dirigindo do escritório da Vivien para casa num estado de fúria fria, uma sensação qualitativamente diferente de tudo que eu havia experimentado nas semanas anteriores. A quebra de fidelidade foi devastadora. A quebra de confiança foi profundamente dolorosa. Mas esse nível de fraude financeira calculada parecia uma categoria de violação completamente diferente. No dia seguinte, Marcos me trouxe informações que acrescentaram outra dimensão à minha compreensão de quem Silas realmente era por trás da atuação que eu havia confundido com uma parceria genuína. Ele ligou no meio da manhã com um tom que sugeria que estava transmitindo informações que sabia serem difíceis de receber. Entrevistei vários ex-colegas de Silas como parte da investigação de antecedentes para o seu processo de acordo, começou Marcos. Uma delas, uma mulher chamada Rebecca Hartley, que deixou a Morrison & Associates há cerca de 3 anos, mencionou algo que pareceu significativo o suficiente para investigar. Ele fez uma breve pausa antes de continuar. Quando perguntei sobre a reputação profissional e o caráter de Silas, Rebecca perguntou se esta investigação tinha a ver com o padrão de relacionamentos dele no ambiente de trabalho. Suas palavras exatas foram: "Eu sei que Jennifer não é a primeira, porque ele tentou a mesma abordagem comigo durante meu primeiro ano na empresa." Marcos explicou que realizou uma entrevista de acompanhamento com Rebecca, que descreveu Silas fazendo investidas persistentes durante seus primeiros meses na Morrison & Associates, quando ela era designer júnior e ele era arquiteto de nível intermediário. Ela o rejeitou de forma clara e profissional, e ele acabou desistindo. Mas a experiência a deixou tão desconfortável que contribuiu para sua decisão de deixar a empresa e assumir um cargo em outro lugar. Rebecca também havia mencionado rumores sobre outra situação envolvendo uma estagiária chamada Michelle, aproximadamente 2 anos antes de Jennifer. Embora esse relacionamento fosse mais especulação entre os funcionários do que um fato confirmado. A cronologia situaria isso durante um período em que Silas e eu ainda éramos casados, ainda supostamente comprometidos com nossa parceria. Não posso provar definitivamente a situação com Michelle, disse Marcos com cautela, mas a experiência direta de Rebecca, combinada com os rumores, sugere que Jennifer representa um padrão de comportamento, e não um incidente isolado ou um erro pontual. Após o término da ligação, fiquei horas refletindo sobre essa informação, sentindo o passado se reescrever mais uma vez. Quantas das noites em que Silas ficou até tarde no escritório foram de fato de trabalho? Quantos projetos exigentes serviram de fachada para relacionamentos que simplesmente não chegaram ao ponto de seu envolvimento com Jennifer?
Quantas vezes aceitei suas explicações sobre horas extras e reuniões com clientes enquanto, na verdade, ele estava se envolvendo com colegas ou mantendo casos extraconjugais? O padrão indicava que Jennifer não era a mulher que havia tentado meu fiel marido a ter um comportamento atípico. Ela era simplesmente a mulher mais recente que havia aceitado as investidas que Silas aparentemente vinha fazendo ao longo do nosso casamento. Sempre que a oportunidade e a receptividade se alinhavam. Vivian incorporou essa informação em nossa estratégia de acordo, usando-a para demonstrar um engano sistemático, em vez de um lapso isolado de julgamento que pudesse justificar clemência ou consideração de circunstâncias atenuantes. A narrativa mudou de marido que cometeu um erro durante um período difícil para marido que manteve um padrão de infidelidade e engano ao longo do casamento. A tarde de domingo trouxe uma conversa inesperada e dolorosa com Na, que acrescentou mais uma camada à minha compreensão de quão extensivamente Silas havia manipulado as pessoas ao seu redor para encobrir seus enganos. Nos encontramos para tomar um café em um lugar perto do apartamento dela em Milwaukee, e ela parecia agitada de uma forma que sugeria que vinha carregando algum problema há algum tempo. Preciso te contar uma coisa que me deixa enjoada desde que você me contou sobre o caso, disse Na assim que nos acomodamos em uma mesa reservada em um canto tranquilo, no último dia de ação de graças. Você se lembra de quando estava ajudando a mamãe na cozinha por cerca de 1 hora antes do jantar? Assenti com a cabeça, sem saber aonde aquilo ia dar. Silas e eu acabamos sozinhos na varanda durante esse tempo, continuou Na, com a voz embargada pela emoção. Eu vinha percebendo que ele parecia diferente, distraído, e que você parecia estressada de maneiras que não comentava. Então eu disse algo para ele. Eu disse que tinha notado que ele parecia distante de você ultimamente, e que se ele estivesse com dúvidas sobre o casamento ou passando por alguma dificuldade, precisava conversar honestamente com você em vez de deixar os problemas se acumularem. Ela fez uma pausa, apertando a xícara de café com visível tensão. Ele olhou diretamente nos meus olhos, Elisa, com uma expressão completamente sincera e disse: "Não, eu adoro sua irmã. Você só está vendo estresse no trabalho, não distanciamento dela. Está tudo bem entre nós. Agradeço a sua preocupação em verificar, mas prometo que não há nada com que se preocupar." A voz de Na falhou ligeiramente enquanto ela continuava. Ele mentiu para mim de forma tão convincente enquanto te traía ativamente que depois, eu me senti culpada por suspeitar que pudesse haver problemas. Ele me manipulou para que eu fosse sua testemunha de defesa, para que eu me convencesse de que seu casamento era sólido, e eu acreditei completamente nele. A revelação de Na explicou a intensidade da sua raiva quando lhe contei pela primeira vez sobre a descoberta do caso. Sua raiva não era apenas uma fúria protetora em meu nome. Era em parte sobre seu próprio sentimento de cumplicidade, por ter sido usada como arma contra seus próprios instintos e para validar uma narrativa falsa. Foi por isso que eu queria tanto confrontá-lo, disse Na. Foi por isso que tive que me controlar para não dirigir até Chicago e destruir algo dele. Ele me tornou cúmplice do seu engano. Usou minha confiança e meu amor por você como instrumento para encobrir ainda mais suas mentiras. Estendi a mão por cima da mesa e apertei a dela. Você não é cúmplice. Ele te manipulou da mesma forma que me manipulou. Pelo visto, é isso que ele faz. Ele constrói narrativas e finge sinceridade até que as pessoas acreditem na versão da realidade que ele está vendendo. A confirmação final veio inesperadamente enquanto eu empacotava os itens restantes do quarto de hóspedes para serem enviados ao endereço que Silas havia fornecido ao seu advogado. Entre 2 livros de arquitetura na prateleira de baixo, encontrei um diário encadernado em couro que nunca tinha visto antes. A ética profissional e o respeito básico pela privacidade me indicavam que eu não deveria ler o diário pessoal de alguém. Mas a curiosidade e a necessidade de entender o que realmente se passava na mente de alguém com quem compartilhei 12 anos se sobrepuseram a essas considerações. As anotações datavam de aproximadamente 2 anos atrás e ofereciam uma visão da narrativa interna de Silas, que era ao mesmo tempo esclarecedora e profundamente irritante. Ele havia escrito bastante sobre se sentir pouco valorizado em nosso casamento, sobre como eu supostamente havia mudado após o sucesso na minha carreira e começado a ganhar mais do que ele, sobre como nosso relacionamento havia se tornado emocionalmente desgastado e profissionalmente competitivo em vez de ser de apoio mútuo. As entradas foram exercícios magistrais de justificação retrospectiva. Ele havia reescrito sistematicamente toda a nossa história de casamento, reformulando a dinâmica normal
de um relacionamento como prova da minha incapacidade de apreciá-lo ou compreendê-lo adequadamente. As noites tranquilas dedicadas a projetos separados tornaram-se a prova de que eu havia deixado de me envolver com os interesses dele. O sucesso da minha carreira provou que eu havia priorizado a realização profissional em detrimento da intimidade emocional. Padrões normais de relacionamento, vivenciados por todos os casais de longa data, foram transformados em evidências de incompatibilidade. Fundamental. Uma anotação de aproximadamente 3 meses antes de seu desaparecimento dizia: e não entende mais o que é ambição. Ela se acomodou demais, ficou acomodada demais com o sucesso. Jay me faz sentir vivo novamente, visto de maneiras que não sentia há anos, como se o homem que eu era antes do casamento tivesse me domesticado e me transformado em alguém que mal reconheço. A leitura daquelas palavras cristalizou algo crucial. Silas não me traiu porque nosso casamento estivesse realmente fracassando em qualquer sentido objetivo. Ele construiu uma narrativa de fracasso especificamente para justificar a traição que já havia decidido cometer. O diário era a prova de alguém reescrevendo a história, para se absolver da responsabilidade de destruir algo que, na verdade, havia sido funcional, ainda que imperfeito, da maneira como todos os relacionamentos de longo prazo inevitavelmente se tornam. Fotografei cuidadosamente as páginas relevantes e as enviei para Vivian, que respondeu em menos de 1 hora que essa documentação seria inestimável para refutar qualquer argumento que o advogado de Silas pudesse tentar apresentar sobre a ruptura do casamento ou a responsabilidade compartilhada pela dissolução do relacionamento. Naquela noite, eu estava sentada no meu apartamento, cercada pelas evidências de um engano sistemático que ia muito além de um simples caso extraconjugal, e senti algo mudar no meu peito. O choque e a mágoa que caracterizaram minhas reações iniciais ao descobrir sua infidelidade se transformaram em algo mais frio e esclarecedor. Agora eu entendi exatamente quem era Silas Montgomery por trás da atuação que ele manteve por 12 anos. Alguém capaz de um engano elaborado e prolongado. Alguém que reescreveu a realidade para atender às suas próprias necessidades narrativas. Alguém que usou a confiança como arma e manipulou as pessoas que se importavam com ele para encobrir suas traições. E compreendi com absoluta clareza que me proteger daquela pessoa tinha sido a decisão mais importante que eu poderia ter tomado. A audiência de conciliação foi marcada para uma manhã de terça-feira no início de novembro, aproximadamente 6 semanas depois de eu ter entregado a petição de divórcio a Silas na porta do nosso condomínio. As semanas seguintes foram consumidas com a preparação de documentos, a apuração financeira e a construção metódica do processo legal que determinaria como nossa parceria de 12 anos seria formalmente dissolvida. Cheguei ao tribunal 45 minutos antes do horário marcado e encontrei Vivian no saguão, onde ela revisou nossa estratégia pela última vez. Ela carregava 2 pastas de couro contendo documentação organizada de tudo o que havíamos reunido. As provas fotográficas de marcos, os registros financeiros que demonstram a dissipação e ocultação de ativos, as anotações do diário que fotografei, o depoimento de Rebecca Artley sobre o padrão de relacionamentos de Silas no ambiente de trabalho e as conclusões da investigação interna da Morrison & Associates. Lembre-se de que as audiências de conciliação têm como objetivo evitar o julgamento, instruiu Vivian enquanto subíamos de elevador para o 4º andar. O juiz Reeves ouvirá ambos os lados e buscará uma resolução. Sua tarefa é manter a compostura, independentemente do que Silas ou seu advogado digam. Deixe que eu cuide de todas as respostas substantivas. A sala de conferências tinha um aspecto institucional marcante. Iluminação fluorescente, carpete cinza, uma mesa retangular rodeada por cadeiras de escritório que já viram décadas melhores. A juíza Reeves, uma mulher na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e uma expressão que sugeria ter presidido inúmeras variações desse mesmo cenário doloroso, chegou pontualmente às 9 horas e se apresentou com eficiência profissional. Silas entrou 3 minutos depois com seu advogado nomeado pelo tribunal, um defensor público chamado Matthew Grant, que parecia simultaneamente sobrecarregado e despreparado. Silas estava visivelmente diferente de como estava 6 semanas antes, quando nos confrontamos na porta de casa. Mais magro, com olheiras que indicavam noites mal dormidas e estresse considerável. Seu terno estava um pouco folgado, sugerindo uma perda de peso não intencional. Quando nossos olhares se cruzaram brevemente antes de ele se sentar do outro lado da mesa, vi algo que poderia ter sido vergonha.
Ou talvez apenas resignação exausta. O juiz Reeves começou por estabelecer as regras básicas e explicar o processo da conferência de conciliação. Em seguida, ela convidou Vivian para apresentar nossa posição. A apresentação de Vivian foi clínica e devastadoramente minuciosa. Ela descreveu a cronologia do caso extraconjugal de Silas, apoiada pela documentação fotográfica de Marcos, que mostrava ele e Jennifer na cabana à beira do lago, em restaurantes, envolvidos em atividades domésticas que demonstravam um relacionamento estabelecido, e não encontros isolados. Ela apresentou os extratos do cartão de crédito demonstrando $12.000 em despesas relacionadas ao caso extraconjugal, debitadas em nossa conta conjunta. Ela apresentou provas da conta poupança secreta contendo $28.000 que Silas havia desviado sistematicamente dos bens conjugais, enquanto me permitia arcar com a maior parte das despesas da casa. Ela detalhou as conclusões da investigação interna da Morrison & Associates, que resultou na despromoção de Silas e na transferência de Jennifer devido à violação das políticas de conduta no local de trabalho. Ela fez referência ao depoimento de Rebecca Hartley, que sugeria um padrão de relacionamentos inadequados no ambiente de trabalho que ia além de Jennifer. Ela apresentou trechos do diário de Silas demonstrando que ele vinha construindo justificativas para a traição em vez de reagir ao fracasso conjugal real. Matthew Grant tentou interromper várias vezes, argumentando que Illinois era um estado de divórcio sem culpa, onde a má conduta conjugal não deveria influenciar a divisão de bens. O juiz Reeves o interrompeu com a paciência cansada de alguém que já ouviu esse argumento tantas vezes que perdeu a conta. Senhora conselheira, embora Illinois não reconheça a culpa como motivo para a dissolução do casamento em si, a dissipação de bens devido a condutas impróprias no casamento influencia, sem dúvida, a partilha equitativa, afirmou ela com firmeza. Seu cliente gastou $12.000 de fundos conjugais diretamente em um caso extraconjugal e ocultou $28.000 em uma conta separada que ele abriu, especificamente para se preparar para a separação. Esses não são fatores neutros que o tribunal possa ignorar ao determinar a divisão justa dos bens. Ver Silas sentado do outro lado daquela mesa de conferência enquanto seus enganos eram catalogados publicamente em processos legais oficiais gerou uma resposta emocional complexa que eu não havia previsto completamente. Não exatamente satisfação. Embora houvesse um elemento de amarga vingança ao ver suas escolhas documentadas e reconhecidas, havia mais uma sensação de finalidade ao observar as consequências se cristalizarem em um registro oficial que definiria permanentemente como nossa parceria havia terminado. Silas manteve os olhos fixos na mesa durante quase toda a apresentação de Vivian. Matthew Grant ocasionalmente dava uma olhada nos documentos e se aproximava dele, mas nunca em momento algum encarou-me diretamente. Seus ombros demonstravam uma tensão que revelava um profundo desconforto por ter suas traições privadas examinadas neste fórum público estéril. O juiz Reeves decretou um recesso de 15 minutos após Vivian concluir sua apresentação. Saí para o corredor do lado de fora da sala de conferências, precisando me distanciar do espaço claustrofóbico onde meu casamento estava sendo sistematicamente desmantelado em cálculos financeiros e terminologia jurídica. Silas saiu da sala de conferências cerca de 2 minutos. Depois, seu advogado permaneceu lá dentro, provavelmente revisando documentos ou preparando quaisquer contra-argumentos frágeis que pudessem estar disponíveis. Considerando as provas abrangentes apresentadas por Vivian. Silas aproximou-se de mim lentamente, parando a aproximadamente 2 metros de distância, com visível hesitação. Elisa, por favor, disse ele com uma voz carregada de desespero que eu nunca tinha ouvido durante nossos 12 anos juntos. Isto foi longe demais. Ainda podemos resolver esta situação. Cometi erros graves. Reconheço isso completamente. Mas o que você está fazendo agora, destruindo minha carreira, levando tudo, isso me parece mais vingança do que proporcionalidade. Olhei para aquele homem que amei, em quem confiei e com quem construí uma vida, e não senti nada além de uma observação clínica distante. A ligação emocional que antes definia minha compreensão de quem eu era em relação a ele havia sido completamente rompida pelo peso acumulado de seus enganos. Vingança seria exposição pública além dos procedimentos legais, Silas respondi calmamente. A Vindictive enviaria as fotos de Marcos para todos os arquitetos de Chicago. A Vindictive entraria em contato com a família de Jennifer para explicar exatamente como a filha deles passava os fins de semana. O que estou fazendo, na verdade?
É proteger os bens que você tentou roubar sistematicamente e garantir que você sofra as consequências financeiras adequadas pelas escolhas que fez livre e repetidamente ao longo de um extenso período. Ele mudou de abordagem, seus olhos adquirindo um brilho que sugeria tanto emoção genuína quanto angústia fingida. Você não se lembra de quem éramos juntos? Esses 12 anos não significam mais nada para você? Dei um passo à frente, baixando a voz para que nossa conversa não fosse ouvida por outras pessoas no corredor. Eles significavam tudo para mim até você decidir que não significavam nada. Você não tem o direito de usar retroativamente nossa história compartilhada como arma depois de passar 6 meses planejando sistematicamente sua saída e 6 dias, comemorando-a em uma cabana à beira do lago com seu gerente de projeto. Seu rosto se contraiu ligeiramente com a franqueza da minha resposta. Antes que ele pudesse apresentar outro argumento, o assistente do juiz Reeves nos chamou de volta à sala de conferências. Os termos finais do acordo foram entregues com uma eficiência burocrática que reduziu 12 anos de parceria a 15 minutos de linguagem jurídica. Mantive a propriedade integral do condomínio e a hipoteca que vinha pagando, sem que Silas recebesse qualquer participação no patrimônio, visto que o juiz Reeves determinou que sua conduta conjugal inadequada havia dissipado o valor equivalente. Recebi 68% de nossa poupança conjunta restante, calculada da seguinte forma: pegando o saldo atual, adicionando os $12.000 que ele gastou com despesas relacionadas ao caso extraconjugal e os $28.000 que ele escondeu na conta secreta, e dividindo proporcionalmente, levando em consideração minhas contribuições financeiras substancialmente maiores nos últimos 3 anos. Silas ficou com seus pertences pessoais, seu veículo e suas contas de aposentadoria, menos uma parte que me foi destinada, referente aos anos em que o apoiei financeiramente em sua carreira durante períodos de instabilidade de renda. O juiz Reeves determinou que não era cabível pensão alimentícia para nenhum dos cônjuges, visto que ambos éramos profissionais autossuficientes com rendimentos comparáveis durante a maior parte do casamento. A dissolução completa da nossa sociedade legal foi articulada e formalizada em menos tempo do que normalmente levávamos para escolher um restaurante para jantar. Matthew Grant tranquilizou Silas discretamente, dizendo que aquele era o melhor resultado possível dadas as circunstâncias, o que reconheci como um eufemismo jurídico, significando que ele não tinha absolutamente nenhuma vantagem para negociar melhores condições. Assinei o acordo com mãos firmes, cada assinatura funcionando como uma pontuação que marcava o fim definitivo de um capítulo muito longo e cada vez mais doloroso. Silas assinou com as mãos visivelmente trêmulas, enquanto seu advogado o guiava pacientemente por cada linha de assinatura necessária. Depois, em pé nos degraus do tribunal, com o vento outonal cortando meu casaco, senti algo mudar em meu peito. Não felicidade ou triunfo, mas sim o alívio de um peso que eu carregava há meses. Vivian estava ao meu lado, com evidente satisfação profissional em sua expressão. Você executou isso perfeitamente, disse ela. E eu entendi que ela estava oferecendo uma avaliação profissional em vez de conforto pessoal. Você documentou tudo de forma abrangente, se protegeu financeiramente e se recusou a deixar que a emoção comprometesse a estratégia. É exatamente por isso que o acordo lhe foi tão favorável. Eu vi Silas sair da entrada do tribunal a uns 6 metros de distância. Matthew Grant falava com ele em tom muito baixo para ser ouvido. Enquanto Silas olhava fixamente para o nada. Ele parecia menor, de alguma forma, fisicamente diminuído pelo reconhecimento oficial de suas escolhas e suas consequências. Por um breve instante, nossos olhares se cruzaram à distância. Eu o vi examinando meu rosto em busca de algo, talvez arrependimento, resquícios de algum sentimento ou alguma brecha que pudesse explorar para tentar uma reconciliação ou renegociação. Não lhe ofereci nada além de um reconhecimento neutro de sua presença. Então, simplesmente me virei e caminhei em direção ao estacionamento onde meu carro me esperava, indo deliberadamente em direção à vida que eu vinha reconstruindo metodicamente enquanto ele estava ocupado destruindo a versão anterior. Vivian me acompanhou até o carro e antes que eu abrisse a porta, disse algo que eu me lembraria durante as difíceis semanas que se seguiram. A vingança não consiste em fazer alguém sofrer na mesma proporção em que te magoaram, disse ela em voz baixa. Trata-se de garantir que você não sinta mais dor. Você acabou de conseguir exatamente isso. Saí do tribunal ciente de que, embora a dissolução legal estivesse concluída, o processo emocional continuaria por algum tempo. Mas a base foi estabelecida. Eu me protegi quando precisei de proteção,
Respondi ao caos com estratégia em vez de histeria e garanti que as consequências fossem aplicadas onde realmente deveriam. A viagem de volta para casa, depois de sair do tribunal, foi diferente de qualquer outra que eu tivesse feito nos últimos 6 meses. A dissolução legal foi concluída formalizada, por meio de assinaturas e aprovação judicial, transformando 12 anos de parceria em um fato histórico, e não mais em uma realidade presente. O peso que eu carregava desde que descobri aquele e-mail no laptop do Silas havia diminuído parcialmente, substituído por algo que parecia, ainda que timidamente, o início da paz. O apartamento para o qual voltei naquela noite ainda guardava vestígios da nossa vida em comum, apesar das mudanças que eu havia implementado durante os 6 dias de sua ausência. Nas semanas seguintes, iniciei uma transformação mais abrangente que converteria esse espaço de um museu de memórias em algo que refletisse apenas minha própria estética e prioridades. A repintura começou no primeiro fim de semana após a conferência de conciliação. Inicialmente, contratei pintores e recebi orçamentos que pareciam razoáveis, até que considerei o valor terapêutico de fazer o trabalho físico eu mesmo. Os tons neutros de bege e cinza que Silas insistia serem escolhas sofisticadas e favoráveis à revenda desapareceram sob cores que eu desejava há anos, mas que nunca defendi com veemência suficiente para sobrepor-me às suas preferências. Um tom profundo de verde azulado na sala de estar, uma tonalidade que captava a luz das janelas do chão ao teto de maneiras que mudavam ao longo do dia. Tons quentes de terracota no quarto criavam uma atmosfera relaxante, em vez de estéril. Um tom suave de verde sálvia no que antes era nosso quarto compartilhado, mas que agora estava sendo transformado em um escritório em casa. Cada parede que eu pintava era como recuperar um território que havia sido cedido gradualmente ao longo de anos de concessões que de alguma forma sempre pendiam para as preferências dele em vez de representar uma negociação genuína de parceria. O trabalho físico revelou-se inesperadamente terapêutico. O movimento repetitivo de rolar a tinta sobre as superfícies permitiu que minha mente processasse emoções que eu vinha reprimindo durante as fases estratégicas de documentação e manobras legais. As mudanças no mobiliário ocorreram naturalmente. O sofá modular moderno que Silas tanto adorava, e que eu sempre achei extremamente desconfortável, apesar de nunca ter deixado isso claro o suficiente para impedir sua compra, foi doado a uma instituição de caridade que mobiliava apartamentos para famílias em processo de saída da situação de sem-teto. A mesa de jantar de vidro, que mostrava todas as impressões digitais e marcas d'água, exigindo manutenção constante da qual eu, de alguma forma, me tornará a única responsável, foi substituída por uma mesa de madeira maciça de um leilão de bens de espólio, que carregava sua própria história e não exigia nenhuma manutenção especial além da limpeza normal. Comprei uma poltrona de leitura vintage de couro em uma loja de consignação em um bairro que eu nunca havia explorado durante o casamento, posicionando-a ao lado da janela onde a luz da manhã incidia com mais intensidade. Aquela cadeira se tornou meu lugar favorito em todo o condomínio, um local especificamente designado para manhãs tranquilas com café e livros, atividades que não exigiam nenhuma adaptação à agenda ou às preferências de ninguém. As estantes foram se enchendo gradualmente com títulos que eu pretendia ler há anos, mas que, por algum motivo, nunca priorizei durante o período em que manter um casamento consumia uma energia que eu nem sequer percebia que estava gastando. Pendurei fotografias de viagens que fiz sozinha antes de conhecer Silas. Lembretes visuais de que eu existia plena e independentemente antes da nossa parceria e continuaria a existir plenamente após a sua dissolução. A transformação do espaço físico sustentou uma transformação paralela das conexões sociais que haviam sido negligenciadas ou diminuídas durante os anos de casamento. Clary e eu tivemos que lidar com a nova e complicada dinâmica que nossa amizade adquiriu depois da confissão dela sobre ter visto Silas com Jennifer meses antes de eu mesma confirmar o caso. Nos encontrávamos para jantar regularmente durante vários meses, tendo conversas que às vezes eram difíceis, mas que no fim fortaleceram nossa conexão por meio de uma maior honestidade. Certa noite no final de dezembro, enquanto tomávamos vinho no bistrô onde ela havia feito sua confissão inicial, contei a ela algo que vinha refletindo desde aquela conversa. Entendo a situação impossível em que você se encontrava em dezembro passado, disse eu, com cautela. Você estava tentando me proteger de possíveis acusações falsas, ao mesmo tempo que respeitava minha autonomia para descobrir a verdade no meu próprio tempo. Ambas eram preocupações válidas que criaram uma situação impossível, sem uma escolha claramente correta.
O alívio visível de Clary sugeria que ela vinha carregando a culpa por seu silêncio durante meses. Eu estava apavorada com a possibilidade de você nunca me perdoar completamente por não ter dito nada quando os vi juntos pela primeira vez, admitiu ela. Eu te perdoo completamente, eu disse, falando sério. Mas preciso que você prometa que se algum dia observar algo preocupante no futuro, confiará em mim o suficiente para lidar com informações difíceis. Prefiro enfrentar a verdade dolorosa a continuar investindo em ficções confortáveis. Ela concordou sem hesitar, e nossa amizade se aprofundou a partir dessa conversa. A honestidade que estabelecemos sobre o silêncio dela anteriormente criou espaço para maior autenticidade em todas as nossas interações subsequentes. Também retomei o contato com amigos da faculdade dos quais me distanciei gradualmente durante os anos de casamento. Mulheres que me convidavam para viagens de fim de semana que Silas havia sutilmente desencorajado, expressando preocupação com as despesas ou questionando se eu realmente queria passar meu tempo de férias limitado longe dele. Ele questionou as oportunidades de carreira, levantando dúvidas sobre se a responsabilidade adicional compensaria o aumento do estresse. Aventuras que ele considerava impraticáveis, expressas através de uma zombaria suave disfarçada de brincadeira afetuosa. Ao me reconectar com essas mulheres, percebi com uma clareza desconfortável o quanto eu havia restringido minha vida para acomodar preferências e limites que eu havia internalizado como concessões razoáveis em um relacionamento. O mundo sempre fora maior do que a versão em que eu vivia. Eu simplesmente havia parado de notar as fronteiras que aceitava. Algumas relações não sobreviveram ao divórcio. Vários casais com quem tínhamos amizade durante o casamento foram gradualmente perdendo contato, aparentemente desconfortáveis com a complexidade da separação ou talvez se sentindo obrigados a manter a lealdade a Silas. Apesar das circunstâncias. Notei a ausência deles, mas não lamentei particularmente. Amizades construídas principalmente em atividades sociais de casal, em vez de conexões individuais genuínas, mostraram-se insustentáveis após o fim do relacionamento. Os relacionamentos que permaneceram e se fortaleceram pareceram qualitativamente diferentes, mais autênticos, construídos em quem eu realmente era, em vez de quem eu representava ser como parte de uma parceria. 9 meses após a audiência de conciliação, em uma terça-feira qualquer do início de junho, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido que, a princípio, despertou uma leve curiosidade sobre sua origem antes mesmo de eu ler o conteúdo. Agora entendo que destruí. Sinto muito por tudo o que aconteceu. Espero que você esteja encontrando felicidade em sua nova vida. Fiquei olhando para a mensagem por vários minutos, sentada na minha sala de estar azul turquesa, com a luz do entardecer filtrando-se pelas janelas que emolduravam uma vista que eu observava há anos, mas que só recentemente comecei a enxergar de verdade. Esperei para sentir algo significativo. Raiva pela inadequação de seu pedido de desculpas. Vingança por finalmente ter reconhecido a responsabilidade. Dor residual das feridas que infligiu. Em vez disso, senti uma leve curiosidade sobre o que o teria levado a enviar essa mensagem agora, seguida de uma profunda indiferença que me pareceu qualitativamente diferente do distanciamento frio e estratégico que eu havia cultivado durante o processo de divórcio. Não se tratava de emoção reprimida. Era uma genuína ausência de envolvimento emocional, o equivalente psicológico a observar a vida de um estranho a uma distância considerável. Eu não respondi. A mensagem não era realmente para mim, apesar de ser dirigida a mim. Era para ele. Uma tentativa de aliviar a culpa por meio de contrição e busca de absolvição. Eu não tinha interesse em propor isso. Apaguei a mensagem e bloqueei o número. Ações motivadas não pela raiva, mas pelo simples reconhecimento de que Silas Montgomery havia se tornado alguém que eu costumava conhecer. Uma personagem de uma história que eu havia terminado de escrever, e não tinha intenção de retomar. Naquela noite, encontrei-me com Clary para jantar no nosso lugar de costume e mencionei a mensagem durante a nossa conversa. Como você se sente em relação a isso? Perguntou ela com a atenção cuidadosa de alguém que aprendeu a reconhecer momentos emocionais significativos. Reflete sobre a questão honestamente antes de responder. Nada, eu disse, reconhecendo a verdade ao articulá-la. Não sinto nada em relação a ele especificamente, mas sim em relação à minha vida como ela é agora. É assim que sei que realmente me curei, e não apenas que estou fingindo me curar. Clary ergueu sua taça de vinho com um leve sorriso. Há nada, disse ela, reconhecendo tanto o absurdo quanto a profunda verdade do brinde. Nós dois rimos,
e a conversa naturalmente passou para outros assuntos que faziam parte de nossas vidas atuais, em vez de nos determos no passado, que já havia sido suficientemente processado para não exigir mais atenção constante. O envelope amarelo, que representará o ápice da minha resposta estratégica à traição, encontrou um lugar permanente em uma prateleira do meu escritório em casa, posicionado onde eu o veria sempre que trabalhasse, mas não de forma tão proeminente a ponto de dominar o espaço visual. Amigos que nos visitavam ocasionalmente notavam e perguntavam sobre seu significado, com uma curiosidade que sugeria que reconheciam que se tratava de algo além de material de escritório comum. Um lembrete de que a documentação impede a manipulação, eu explicava quando me perguntavam, e que o pensamento estratégico produz melhores resultados do que a reação emocional. Algumas pessoas riram nervosamente, sem saber se eu estava brincando. Outros assentiram com um reconhecimento que sugeria que eles próprios já haviam lidado com situações difíceis que exigiram abordagens semelhantes. Algumas pessoas pediram as informações de contato da Vivian, que eu forneci sem hesitar. Numa noite do início do outono, quase um ano depois de entregar os papéis do divórcio a Silas à porta do meu apartamento, peguei um envelope amarelo na prateleira e examinei o seu conteúdo pela última vez. As fotografias que Marcos havia tirado, os registros financeiros que demonstravam um engano sistemático, os documentos legais que formalizaram a dissolução. Sorri levemente ao ver a anotação manuscrita de Vivian em uma das páginas. O cliente demonstrou um pensamento estratégico excepcional durante todo o processo. Recomendo como modelo para uma preparação eficaz para o divórcio. Percebi com uma clareza que se desenvolveu gradualmente ao longo de meses, que o envelope amarelo nunca teve realmente a ver com vingança, apesar de como o confronto pudesse ter parecido aos observadores externos. A vingança teria implicado querer que Silas sofresse proporcionalmente à dor que me causou. O que eu realmente queria, o que eu consegui metodicamente, foi proteção contra danos contínuos, responsabilização pelas escolhas que prejudicaram nossa parceria e o desmantelamento dos desequilíbrios de poder que ele criou e manteve por meio de enganos constantes. Eu queria que ele arcasse com o peso apropriado de suas próprias escolhas, em vez de transferir esse peso para mim por meio da culpa, manipulação financeira ou reconstrução narrativa que reformulasse suas traições como sendo de alguma forma causadas por uma disfunção conjugal. O envelope voltou para a prateleira, transformado de arma em monumento, marcando as coordenadas exatas da minha transformação de alguém que absorveu a traição em alguém que se protegeu quando a proteção se tornou necessária. Naquela noite, fui dormir em um apartamento que me pertencia inteiramente, legal, financeira e emocionalmente. O silêncio que preenchia o espaço não transmitia uma sensação de vazio ou solidão. Transmitia uma sensação de plenitude. A atmosfera natural de uma vida reconstruída de acordo com especificações que desenvolvi de forma independente, em vez de por meio de um acordo negociado com alguém cujas preferências sempre tiveram, de alguma forma, um peso desproporcional. Aprendi algo essencial durante o processo de descobrir a traição e responder a ela estrategicamente. A paz não surge da vingança que equilibra o sofrimento. A paz não surge de uma reconciliação que encobre violações fundamentais da confiança. A paz vem da tranquila certeza de que você se protegeu quando precisou, de que respondeu ao caos com estratégia em vez de revidar com caos equivalente e de que fechou portas que nunca deveriam ter sido abertas enquanto caminhava deliberadamente para um futuro que só você define. Essa história de justiça estratégica te prendeu completamente. Clique em gostei agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Elisa entregou o envelope amarelo para Silas na porta e viu o rosto dele perder a cor ao cair na real. Qual foi o seu momento favorito? Deixe um comentário abaixo. Não perca mais histórias impactantes como esta. Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.